Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Bom dia, pessoas. Vocês estão acostumados a nos ver domingo à noite, mas hoje de manhã, uma sexta-feira, nós estamos aqui, eu, Oswaldo Rodrigues e Carla Zélio, para nós falarmos de um assunto extremamente importante. Importante para você que nos ouve, importante para as pessoas que estão andando na rua, importante para os seus vizinhos, importante para os seus filhos. Carla, sobre o que nós vamos falar hoje mesmo? Bom dia, é bom estar aqui, é pena que o tema tenha sido esse, um tema tão difícil da gente lidar, que é violência contra a mulher e o aumento da sua prevalência em festas de final de ano, né? E o quanto isso vem fazendo parte da mídia e o quanto a gente precisa chegar no limite da vida, para não dizer no atentado da vida ou até mesmo a morte de mulheres, para a gente poder conversar sobre isso de uma maneira que chegue para além de nichos e bolhas, né? Para a gente poder explodir as bolhas e falar sobre um assunto tão importante que deve ser discutido diariamente durante 365 ou 366 dias. Essa é uma coisa importante para pensarmos. Eu ouvi muitas pessoas esses dias dizerem: aumentou muito essas agressões de homens contra mulheres, de mortes de mulheres simplesmente por serem mulheres. Olha, vocês já notaram que eu evitei uma frase que tem sido usada bastante: violência de gênero. É uma violência de gênero? É, mas é uma violência da masculinidade contra as mulheres. E essa é uma situação que, cara, dá para dizer que aumentou ou a gente está começando a olhar isso sério? Então, eu acho que o feminicídio aumentou sim, Oswaldo, né? E aumentou, primeiro porque o esgoto foi aberto nos últimos anos e aí homens com essa masculinidade tóxica, frágil, que não é nada disso, são homens malvados, maltratadores, abusadores, violentadores, se sentem no direito de tomar esses corpos como se fosse posse, porque eu não te estupro porque você é feia, ou coisas desse gênero. E aí eu acho que isso abre a possibilidade para alguns comportamentos virem para o mundo sem que eles tenham a punição adequada. A gente está vendo o Thiago Chola, Chola, que aí ele muda o nome dele para Schultz, porque ele vai ser zoado pelo próprio igual. E aí ele faz o quê? Ele inventa uma persona, né? Ele retoma caminhos de uma masculinidade que eu nem sei se o homem da Idade das Pedras era assim. Ele inventa uma possibilidade de usar corpos femininos ao seu bel prazer como se fosse objeto, e a partir daí essa história toda se desenvolve. Agora, para ele ter a atenção, olha onde ele chega, sempre aos extremos, porque existe um social que dá suporte e dá apoio, e não existe uma lei que me mantenha segura, né? E para chegar onde chegou, todas essas situações, e aí a gente pode citar da Dolabella, a gente pode fazer um passeio aí pela história dos últimos 3 meses, e a gente vai ver que aumentou sim, mas também aumentou a nossa capacidade enquanto mulher de sairmos para o mundo e de nos colocarmos no mundo, mesmo sabendo que faltam leis para prender um Thiago Chola. Na verdade, ele devia estar preso. Ele foi preso em flagrante, houve uma audiência de custódia e o juiz, ou juíza, ou delegado, ou delegada, achou que não era suficiente ele ter marcado a moça com 11 pontos de agressão para que ele ficasse preso. E aí ele vem a público de camiseta branca, pedir desculpa, não, preta, pedir desculpa, contar ao lado dele, com um arranhãozinho no rosto, um arranhãozinho no pescoço, e ainda tem coragem de dizer que foi legítima defesa. Né? Então a gente não pode olhar para tudo isso e fingir que as coisas não estão acontecendo diante dos nossos olhos, diante do social, na sua casa,
na sua casa, às vezes na nossa casa. Você está contando que muitas vezes os que estão nos ouvindo, homens e mulheres, podem viver essas condições porque existe uma situação especial na nossa cultura. Nós, homens, somos ensinados, socializados, preparados para a vida na qualidade de compreendermos que nós mandamos, que nós somos donos das outras pessoas. Mas alguém vai ser dono de nós também. E essa estrutura hierárquica é uma coisa complicada, porque nós homens, sabe, eu fico pensando, Carla, que muitos homens vão dizer assim, mas por que eu vou mudar? Eu estou ganhando. Então, é abrir mão do privilégio, né, para poder lidar com as diferenças e ter uma qualidade de vida melhor. Porque eu fico pensando que porcaria de vida desses homens que precisam submeter corpos ao seu bel prazer. Né? Ela vai fazer comigo... Eu estava vendo alguma coisa na internet, porque aí, enfim, as coisas começaram a invadir os nossos perfis sociais. E aí eu estava vendo que algum desses homens disse, ela vai ter que fazer sexo comigo pelo amor ou pela dor. Né? O quanto este corpo é como se fosse uma xícara e que está ali para servir e não é. E não é. E nós mulheres precisamos nos dar suporte e continuarmos na nossa batalha. Porque todas as vezes que a gente muda, o mundo muda. O mundo muda. E aí a gente faz a diferença, a gente se une, a gente vai atrás. Do outro lado, você tem um aumento dos comportamentos de agressividade, porque quando eu digo não, o outro vai querer colocar a sua força sobre mim e eu vou ter que dizer não de volta, mas é uma corda social, é uma necessidade de nos darmos a mão. Então eu convido vocês a estar com a gente no dia 7 de dezembro, às 14h na Avenida Paulista, para a gente poder fazer esse movimento social e mostrar que nós estamos juntas. É interessante que você chama isso de um movimento social, ou seja, é a sociedade que precisa produzir mudanças para que haja melhor saúde mental. Vejam que, assim, essa circunstância onde os homens somos acostumados a compreender que nós mandamos no mundo, isso significa nós vamos mandar nos outros, principalmente na outra metade do mundo. Ontem eu ouvi alguém dizer assim, metade do mundo é de mulheres. No Brasil, quase 52% são mulheres. Ou seja, nós estamos falando de homens que querem ganhar benefícios com esse privilégio socialmente pressuposto. Agora, vamos pensar o que nós ganhamos com isso. Nós ganhamos outras situações. Nós ganhamos... eu vou dizer para você, homem que nos ouve, que diminuir esse privilégio, mais provavelmente vai tirar peso das nossas costas, porque eu sei que muitos desses homens também vão ter esse comportamento agressivo, porque eles consideram lá dentro que eles têm que ser agressivos. E isso é obrigação. Obrigação também não é satisfatório para a saúde mental, porque essas pessoas vão estar fazendo esforços constantemente para serem aquilo que não necessariamente são. Então você também que está nos ouvindo, alguns de vocês são agressores e vão continuar agressores. Mas muitos não são agressores, mas tem que simular o agressor, porque senão não é considerado homem nessa cultura. A sua masculinidade, o seu ser homem, não depende de você bater numa mulher, nem bater em outro homem, mas implica em uma série de outros compromissos sociais, relacionamentos que você pode desenvolver e aprender. Então, não. Perder o privilégio não é ter perdas. É trocar por algo que seja... Eu acho que seja mais fácil de fazer, mas tranquilo, gasta menos energia, você vai ser mais feliz. Você vai dividir felicidade. Então, preste atenção nisso. E privilégio não é qualidade de vida. Não. E quando a gente fala sobre essa história da submissão, dos caminhos de construção, né, e de saúde mental, quando a gente fala sobre feminicídio, a gente não está falando de saúde mental. A gente está falando sobre a necessidade de um caminho para a manutenção da vida, que é anterior à saúde mental. Né? Então, todas as vezes que eu vejo uma mulher na rua e que eu vejo uma mulher passando por uma situação de violência,
Ah, Carla, mas a situação de violência não chega lá. Não, ela começa nas pequenas coisas do dia a dia. Então não tenham medo, né? Não tenham a ideia de que nós só somos mulheres e felizes e capazes se a gente tiver a companhia de um homem ou a companhia de qualquer pessoa na nossa vida. Não, sejamos primeiro por nós, para nós, e tenhamos a condição de compreender que enquanto eles não se livrarem desta ideia de que o privilégio é qualidade de vida, nós continuaremos sendo as vítimas desses comportamentos de violência, agressão e morte. Carla, você usou um termo que é necessário lembrar e apontar para todo mundo: vítima. Gente, vocês já notaram que a tendência de nós explicarmos as situações é sempre colocar a culpa na vítima? Eu ouvi essa semana várias vezes as pessoas justificando: ah, mas a mulher estava lá, ela escolheu, ela não conhecia, ela não sabia quem ele era. Essa mulher é vítima duas vezes. Primeiro, porque ela aprendeu que ela tem que se colocar sob alguém que vai ser agressor. Então ela já é vítima. Ah, mas nós estamos desculpando ela. Não, nós estamos responsabilizando também para que ela comece a ter uma percepção de poder onde ela possa sair dessa condição e não aceitar mais essa condição. Mas nós que estamos assistindo, todos nós que estamos, você que está ouvindo, você que vem ouvir durante a semana, porque esse programa ele é transmitido pela Rádio Vibe Mundial ao vivo e pelo Instagram do Café com Sexologia, mas ele vai ficar no YouTube, também da Rádio Mundial, mas também no Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade. Você pode ouvir esse programa depois nos streamings de áudio, no Spotify, por exemplo. Isso significa uma coisa: essa discussão não termina aqui. Você vai poder ouvir isso e nós temos que trazer essa ideia. A vítima é vítima, ela não é provocadora de ser vítima. O responsável pela agressão é o agressor. É simples. Nós não podemos dizer que essa moça apanhou, perdeu as duas pernas, porque ela estava lá. Bom, é claro que ela estava lá, mas a outra pessoa envolvida na ação, ela teve a responsabilidade duas vezes. Uma porque assumiu o privilégio. Assumir o privilégio significa assumir o poder. Assumiu o poder e usou o poder para destruir fisicamente outra pessoa. E acho que a Carla já falou aqui outra coisa. Não é só destruição física. Não é só agressão física. É muito importante estar compreendendo que essas formas de agressão que nós homens aprendemos como naturais, sempre colocando a culpa na outra pessoa, porque a outra que provocou. Não, a outra não provoca. Somos nós. Nós somos o dono da ação. Então você que nos escuta, vamos prestar atenção no dia a dia se nós estamos fazendo algo assim para nos sentirmos privilegiados, donos do mundo. Eu acho que esse é o jogo importante. Então, a mulher não é a vítima nessa situação. E nós podemos dizer que, assim, as mulheres em relacionamentos com outras mulheres também podem passar por situações assim. Podem, mas isso não e é importante você pegar este aspecto, porque assim, todo mundo é violento. Não, as violências são muito diferentes, né? São pontos de vista, processos educativos, inclusões sociais muito diferentes de gênero, né? Homens aprendem a violentar e abusar. Não quer dizer que mulheres não violentem e não abusem. Agora, crime contra a vida são cometidos apenas por 8% das mulheres. Mas a Elise Matsunaga, não. Né? Não. E ela deu ibope porque é 8% dos crimes contra a vida na história do Brasil. Então, quando a gente constrói essa visão, a gente precisa entender que nós, mulheres, precisamos de autonomia, nos livrarmos da capa de obrigatoriedades sociais, de que então precisa crescer, casar, sentar direito, ter filho, escolher um marido, ter status social, ganhar dinheiro, amamentar, parir e sei lá eu o que mais, para entender que a autonomia é o que é que me faz bem. E abrir mão das construções sociais que nos obrigam a estar dentro de padrões que não nos servem enquanto possibilidade de autoproteção. Porque a gente não está mais buscando padrões, a gente só busca viver. Ultimamente a gente só tem buscado viver.
nossas meninas, e aí assim, me fale sobre 10 mulheres que você mais que você conhece e que você admira. Minha mãe, minha mulher, minha filha. Essa é a trend, né? Gente, vamos começar a entender que é ruim, é ruim. Eles não vão pensar em mulheres importantes e interessantes para fora das suas casas, mas eles vão entender. Eu peguei um Uber agora de manhã, Oswaldo, e o Uber estava falando sobre o assunto. E ele disse que ele não admitiria isso com a filha dele e que ele já educa o menino dele para não ter esses comportamentos. Então, assim, você pensa na sua mãe, na sua mulher, na sua filha, nas coisas que são suas. Aprenda a pensar que o que é seu também vai ser do outro. Então, a partir desse momento, faça a sua parte. Tenha um comportamento não violento com mulheres, por favor. E, manas, bora discutir essas questões na rua, levar o mundo, nos enxergar na rua. Porque toda vez que a gente se dá a mão, a gente consegue fazer diferente. Pois é, nós estamos num momento social, histórico, bastante interessante e importante. Na verdade, em todos os momentos históricos, em todas as sociedades, em todos os lugares, sempre existem alguns movimentos importantes, mas nem sempre todos acontecem ao mesmo tempo. Aqui no Brasil nós estamos discutindo essas questões já há algum tempo, mas ainda existe muita briga por isso, porque nós vemos pessoas visíveis, principalmente políticos, se arvorarem o direito de colocarem as mãos em partes do corpo de mulheres, isso em situações públicas. Nós vemos alguns políticos fazerem discursos como se eles estivessem perdendo poder exatamente para mulheres. Exato. Esse medo desses homens é que mantém essa agressão em cada desses indivíduos. Ah, mas no movimento social nós precisamos ser diferentes, porque a Carla apontou uma coisa: os movimentos de grupos de mulheres são necessários, porque senão uma mulher sozinha não é ouvida. Se vocês olharem na história, se nós pudermos olhar a história do ser humano, sempre que uma mulher fez alguma coisa muito especial, uma cientista que pode dizer, nossa, ela inventou a bomba atômica. Não, não foi ela, foi um homem. Se ela estava sozinha e ela não estava sendo visível, ela não vai aparecer. Então, aquela outra cientista, ela inventou um monte de coisas. Ah, mas ela é atriz, bonita ela, né? Ela é valorizada por outros aspectos. Eu estou contando sobre pessoas que existiram, sobre aspectos que, assim, são valorizados pelo grupo masculino por razões quais? Ué, é o que ele gosta de ver. Por que ele vai valorizar uma mulher na qualidade científica, profissional dela, se ela aparentemente está competindo com ele? Mas será que está competindo? Ou ele que é inadequado, inferior, e ele vai perder porque ele não é um bom profissional, então é preferível eliminar fisicamente os concorrentes, as concorrentes. Ele é inadequado, né? Porque a gente vai compreender todo esse processo de construção social, de submissão de corpos, e o quanto a estrutura de grupos de mulheres se dão suporte e fazem a mudança. Tem um livro que eu gosto muito que chama A Tenda Vermelha, que é um livro que fala sobre o tempo de menstruação para mulheres. É um romance, na verdade, e é a história de Diná, filha de Jacó, enfim, Da Bíblia. né? É da Bíblia, só que não é da Bíblia, é um romance. E a Tenda Vermelha é mulheres que se encontravam quando elas estavam impuras, ou seja, elas não estavam em época de fertilidade, possibilidade de reprodução, e aí elas se juntavam, porque naquele movimento, naquele grupo social, elas começavam a menstruar no mesmo momento, e aí elas se juntavam, e ali elas contavam histórias, e ali elas serviam, e ali elas cozinhavam para elas, e ali elas se faziam carinho, e ali elas se faziam fortes para sair dali e voltar para esta ideia de mundo masculino que as submetia. Então, a gente precisa deste respiro
para não mais voltar para este mundo masculino que nos submeta. Mas deve haver, nós não sabemos, talvez alguns homens saibam, talvez algumas mulheres também percebam que alguns homens consigam. Nós ainda não temos um grupo social que sabe o que oferecer, demonstrar, apontar o que esses homens vão ganhar em trocando esses comportamentos. Não. Ninguém vai trocar o comportamento porque nós conversamos, olhando para o sujeito e dizemos assim, não, deixa de fazer isso, não agrida mais. Ah, tá bom, mudei de ideia. Isso não funciona assim. A modificação vai ser individual e dentro de um movimento social que vai levar muito tempo. Provavelmente algumas décadas, se todos insistirmos na mesma direção. E que a lei dos homens seja realmente feita, né? Que esses homens fiquem presos. Que estes homens realmente sejam punidos com a sua incapacidade de ir e vir, que é o que eles tiram de nós. Então, veja, existe sim todo esse processo de educação, mas existe sim uma obrigatoriedade da lei ser cumprida. Vocês estão aqui ouvindo nosso programa semanal, hoje com um episódio especial. Eu, Oswaldo Rodrigues, acompanhado da Carla Zélio, nós somos psicólogos do IMPASEX, do Instituto Paulista de Sexualidade. Nós vivemos nossa vida pensando nas questões de relacionamentos conjugais, relacionamentos afetivos. Nós auxiliamos as pessoas a lidarem com essas dificuldades. Muitas vezes temos casais no consultório que apresentam essas discussões. E tenho que contar uma coisa para vocês. Muitas vezes esse homem vem para uma consulta, para uma solicitação, com uma esperança enorme de superar, resolver, acabar com aquele problema sexual que ele vive. Ele já vem pedindo uma cura. E muitas vezes esse problema vem porque ele está se exigindo em situações que são inviáveis. Exigindo a si mesmo, exigindo que o seu corpo funcione, quando ele tem que agredir a outra pessoa, porque ele aprendeu que ele teria que agredir. E aí não funciona muito bem não, hein, gente? Então você, homem que está nos ouvindo, comece a procurar entender que muitas vezes você precisa mudar, inclusive para a sua felicidade acontecer. Uma felicidade compartilhável. Olha, nós estamos aqui quase terminando o nosso programa, nossa participação de hoje, ao vivo, numa sexta-feira, pela Vibe Mundial, trabalhando uma questão muito importante e diz respeito a relacionamentos de casais, mas um aspecto social muito maior. Carla, você tem alguma novidade, alguma notícia, algum convite para os participantes, para quem está ouvindo? Primeiro, homem, se ela não quer fazer sexo com você, é porque você está sendo abusador. Então para olhar para o teu próprio umbigo. 2, que tem o convite de você quer discutir esses temas e outros, vem com a gente para o curso de especialização em sexologia aplicada, que vai começar em fevereiro ou março de 2026, dá uma olhadinha no IMPASEX. Se você gosta do café, eu adoro café, deixa teu like aqui, compartilha, leva para outras pessoas, porque eu acho que essas discussões são tão importantes de serem vivenciadas e discutidas. Eu peço, então, encaminha o trabalho que o Oswaldo vem fazendo aí há 1 ano e pouquinho para outras pessoas poderem discutir, porque existem temas muito mais legais, muito mais leves do que esse e tão importantes quanto em termos sociais. É que hoje a gente está falando sobre algo difícil. Então, segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook, no YouTube, no Spotify, enfim. Muito obrigada, Oswaldo, por ter me convidado. Beijo, Felipe. Ela faz parte desse programa desde o início, desde antes do início. Essa é a nossa possibilidade de conversar sobre coisas importantes. Então, deixamos para vocês que estão nos ouvindo o convite para sempre estar aqui conosco e querem que a gente escuta algum assunto especial, mande o pedido para a gente. Nós estamos sempre aqui preparados para discutir essas questões. Nós precisamos discutir melhor as coisas sobre a nossa vida para sermos mais saudáveis, mais felizes, melhor com a nossa vida. Nos vemos sempre domingo às 8h30 da noite, mas venha assistir a gente nas redes sociais, que está tudo guardadinho lá. São centenas de episódios muito bons para discutir. Até mais, gente.